Bom dia, como ficou certo na aula passada, nós hoje iremos responder as atividades, né, do capítulo de cada escola literária que a gente estudou na aula passada, do livro didático de vocês, mas antes disso eu vou passar uma atividade aqui para a gente discutir e refrescar a mente de vocês com relação ao conteúdo que a gente estudou na aula passada.
Bom, essas questões aí é para vocês relembrarem do conteúdo da aula passada. Vou dar o tempo para vocês terminarem de copiar e depois a gente vai comentar.
Bom, já deu tempo vocês terminarem de copiar. Então agora vamos responder aqui. Com a ajuda de vocês, a gente vai responder. Bom, essas 3 questões aqui são as questões que eu escolhi porque são questões que englobam de forma geral o conteúdo, né? Principalmente no que diz respeito às características de cada escola literária. Bom, primeira questão, que diz aqui no enunciado. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos, né? Aí no enunciado ele está pedindo para poder sintetizar as características do romantismo pela questão da aproximação de opostos, né? Ou seja, de características opostas. Bora ler aqui, a letra A, o que ela diz? Aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. Não, está errado, né? Por que está errado? Porque ela não foi o primeiro momento do naturalismo e não é idealista, né? Então, por conta disso, está errado. A letra B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Na letra C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso a modelos legados pelo clássico. Não, a gente sabe que o romantismo ele é uma escola literária que se caracterizou pela libertação, né? Os autores, nas suas obras, a ideia deles é se libertar, né? Uma forma de libertação, de emancipação, a questão do colonialismo do Brasil. Então isso aí está errado, sabe? A letra D. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político? Não. Ele não é marcado por tendências liberais, né? E nem opôs-se ao nacionalismo político. Pelo contrário, ele é a favor do nacionalismo político. Então, a alternativa correta aqui, eliminando todas, é a letra B. Né? Porque ele cultivou o passado procurando formas para compreender e explicar o presente. Né? Todas as ideias dos autores dessa época, eles defenderam justamente isso, né? O cultivo pelo passado, procurando formas de compreender e explicar o presente. A segunda questão. Isso aqui é um fragmento de uma obra. Vamos ler. É naquele tema, naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro. A multiplicar-se como lagos no esterco. O fragmento é de uma obra, né, de uma obra clássica, que é o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? Na letra A, uma compreensão psicológica do homem. Na letra B, uma compreensão biológica do mundo. Na letra C, uma concepção idealista do universo. Na letra D, uma concepção religiosa. Vamos analisar cada item aqui. Nesse fragmento aqui, vocês acham que há uma compreensão psicológica do homem, no que diz respeito à psicologia, aos sentimentos? Não, né? Tem nada a ver com psicológico. Então a gente eliminou essa letra aí. Uma compreensão biológica do mundo. Correto, porque
está falando o quê? No fragmento, ele diz justamente no que diz respeito à parte, o autor ele contempla o que? A terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começa a minhocar e cresceu um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea. Então isso aqui é uma compreensão biológica, né? Então, a letra B. Vamos analisar as outras letras. Uma concepção idealista do mundo? Não. Aqui ele não está idealizando nada, né? Uma concepção religiosa? Não. Não tem nada a ver. Ele não está remetendo-se à religião de nada. Então é a letra D. A terceira questão. Com relação ao parnasianismo, afirma-se que, na letra A, é sentimentalista. Na letra B, assume uma visão crítica. Na letra C, seu poeta mais expressivo é Olavo Bilac, defendeu um retorno ao barroco. Na letra D, o seu traço mais característico é um endeusamento da forma. Vamos analisar aqui cada item, cada letra. O parnasianismo, ele é sentimentalista? Não. Tem nada a ver com sentimentos nas obras parnasianas, né? Assume uma visão crítica? Não. Ele, pelo contrário, ele assume uma visão de forma fantástica, né? É uma coisa que é sobre-humana, né? Que não está nada referente à realidade, né? Não é uma visão crítica. Seu poeta mais expressivo é Olavo Bilac. Sim, é um dos mais expressivos, né? Tanto que Olavo Bilac faz parte daquele parnasiano. Até aqui está correto. Defendeu o retorno ao barroco? Não defende retorno ao barroco. Pelo contrário, ele tem sua própria identidade, tem sua própria visão nas suas obras, então ele não remete a nenhuma outra escola, né, anterior. E na letra D, o seu traço mais característico é o endeusamento da forma. Sim. Então, a correta é a letra D. Por quê? O traço mais característico das obras do parnasianismo é o endeusamento da forma. Por quê? Ele defende a arte pela arte. Nas suas obras, os autores eles defendem a arte pela arte, né? Ou seja, ele dá arte, eles defendem uma visão que faz com que os leitores idealizem uma arte, né? Então, já deu para vocês refrescarem a mente do conteúdo da aula passada. Então, agora a gente vai responder as atividades do livro didático de vocês, mas vamos fazer de uma forma diferente. Eu quero que vocês se organizem em grupos de 4 ou 5 componentes e a gente vai fazer uma gincana, né? Essa gincana, como é que irá? Não sei como é que vai funcionar. Eu vou escolher cada grupo para poder responder as questões e a partir dessas respostas das questões vocês irão explicar e a gente vai comentar. E comentando questão por questão, de acordo com o grupo que eu escolhi. Bom, e dando continuidade à nossa aula de revisão,
A última escola que nós vamos estudar é o parnasianismo, né? Parnasianismo no Brasil. Então, a gente começou pelo romantismo, depois nós estudamos o realismo e naturalismo, tanto na Europa como no Brasil, e agora, para terminar o conteúdo da nossa prova, nós vamos revisar o parnasianismo.
Então, o nosso último conteúdo da nossa revisão antes da prova é esse aqui, essa escola literária que é o Parnasianismo no Brasil, né? O que vem a ser o contexto histórico do parnasianismo, ele teve como marco inicial a publicação da obra Fanfarros. Essa obra ela é de autoria de Teófilo Dias, no ano de 1882, né? Século XIX. Os mais importantes escritores brasileiros dessa escola literária, parnasianismo, foram Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Esses três autores ficaram famosos porque eles formavam na época a chamada tríade parnasiana, né? Por que tríade? Porque tri vem da palavra da morfologia da palavra três, né? Tríade parnasiana. Então, três autores, né, que formam essa tríade parnasiana, que é o Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa. As características do parnasianismo, basicamente, que são as principais características, não são todas. O que é? A arte pela arte, né? Ou seja, nas obras parnasianas, os autores eles denotam a questão da arte pela arte. Eles fazem com que os leitores imaginem, tenham um imaginário muito fértil, que diz respeito à questão da arte, né? Traz muita musicalidade, oralidade, né, nas suas obras. Também, aqui no parnasianismo, a gente vai encontrar uma característica do objetivismo e universalismo, né? As obras são bem objetivas e universais, ou seja, englobam um tema, um determinado tema, um pensamento de forma universal. Outra característica bastante comum nas obras parnasianas é o cientificismo e o positivismo, né? E por último, a busca da perfeição, ou seja, nas suas obras os autores eles buscam a perfeição e são bem metódicos, né, nos seus escritos. Então aqui, como eu havia falado antes, né, os principais autores que se destacam nessa escola foi Teófilo Dias, né, nos anos de 1854 a 1889, Olavo Bilac, de 1865 a 1918, Alberto de Oliveira, de 1857 a 1937, Raimundo Corrêa, de 1859 a 1911. Aqui eu coloquei para vocês mais um trecho, né, de uma obra, como em todas as aulas, eu coloco um trecho para a gente ver a questão das características dessa escola literária, né, que a gente está estudando no momento. Aqui é um trecho da obra Fanfarras, né? Essa obra ela é composta por 2 capítulos, né, basicamente, que é Flores Funestas e A Revolta. Então, esses 2 capítulos compõem esse clássico, né? E nesses dois capítulos, eles são compostos por poemas, né? Esse aqui é um trecho de um poema, né, de um dos capítulos, que é o primeiro capítulo da obra, que são Flores Funestas. Aqui, vamos ler. A nuvem. Sucas o ar de um rastro, perfumoso, que os nervos me alvoroça e tantaliza. Quando o teu corpo musical desliza ao hino do teu passo harmonioso. Então aqui mostra a questão do objetivismo, né? Também da arte pela arte, ou seja, ele traz consigo, por exemplo, essa frase aqui, né? Sucas o ar de um rastro, perfumoso. Então isso aqui
traz uma oralidade, uma questão da arte pela arte. Os nervos me alvoroçam e tantaliza, né? Quando o teu corpo musical desliza, então, que traz a questão da oralidade, da musicalidade, né? O hino do teu passo harmonioso. Então, traz também o autor, caso do Teófilo Dias aqui, fanfarras, ele denota também aqui nesse trecho a busca da perfeição, né? Da questão da metódica, né? Quando o teu corpo musical desliza, o hino do teu passo harmonioso. Então, essas aqui, para terminar nossa aula, foi a última escola literária, né? A nossa prova vai ser composta, os conteúdos da prova serão o romantismo do Brasil, realismo e naturalismo, tanto na Europa como no Brasil, e por último o parnasianismo no Brasil. Na próxima aula a gente vai responder as atividades das 3 escolas literárias, discutir, né, a atividade proposta no livro didático de vocês, no capítulo 7, e depois a gente marca o dia da nossa avaliação. Por hoje só, e até a próxima aula. Bom, dando continuidade à nossa aula de revisão, nós vamos ver agora a escola literária Realismo e Naturalismo na Europa e no Brasil.
Bom, começando aqui a explanar o assunto de realismo e naturalismo, tanto em Portugal como no Brasil. Em Portugal, porque teve início lá, né? Foi uma escola que também teve início lá, igual o romantismo, destacando principalmente a questão do contexto histórico, né? Como por exemplo, como eu falei anteriormente, surgiu na Europa em meados do século XIX, né? O realismo, tanto o realismo como o naturalismo foram duas escolas que emergiram de forma simultânea, né? A questão do realismo, o marco inicial dele foi a publicação da obra de Madame Bovary, em 1857, pelo autor Gustave Flaubert. Já o naturalismo, o marco inicial dele se deu pela publicação da obra de Therese Hackman, de Émile Zola. As principais características dessas duas escolas é a questão que os autores eles negam a fuga da realidade, né? Eles, nas suas obras, eles descrevem episódios, histórias, negando a fuga da própria realidade, né? Ao contrário do romantismo, que lá eles tinham, nas suas obras, descreviam a sua própria realidade. Aqui não, aqui eles negam a fuga da realidade. Destaca-se também a questão do objetivismo com descrições detalhadas, né? As suas obras elas são bem objetivas e são bem descritas de forma detalhada a questão dos episódios, né? São narrados de forma bem detalhada, com os mínimos, destacando principalmente os minuciosos detalhes do ambiente em que discorre a obra. A representação fiel da realidade, né? Só pelo próprio nome já diz que realismo. Então, nas suas obras, elas têm uma representação fiel da realidade dos autores, né? Uma realidade em que eles querem colocar para os leitores. O uso de adjetivos realistas, né?
por exemplo, verdadeiro, falsos, né? São adjetivos realistas que denotam características de forma real, né, de um determinado personagem. Ali eu coloquei as principais obras e autores dessa escola, né, dessa escola literária. Somente são as principais, não são todas. No realismo, por exemplo, no Brasil, se destaca o autor Machado de Assis, né, as obras machadianas são chamadas, né? Uma das principais, um dos clássicos de Machado de Assis foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Outro autor que teve destaque nessa escola foi Raul Pompeia, né? Com a obra O Ateneu, que é outro clássico também. Aqui eu coloquei um trecho da obra machadiana Memórias Póstumas de Brás Cubas. A partir daqui a gente vai ver algumas características do realismo e naturalismo. Vou ler aqui esse trecho para vocês. Desde os 5 anos merecerá eu alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de um escravo. Então aqui observa-se a questão do objetivismo, né? Das descrições detalhadas, da representação fiel da realidade. Por exemplo, ele diz aqui que fui dos mais malignos, né? Ele diz que foi dos mais malignos do tempo dele. As características dessa malignidade aqui que ele fala: arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Então aqui, são adjetivos realistas, reais da característica dele, do autor. E ele deu um exemplo aqui. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de um escravo. Então isso aí denota características fiéis dessa escola literária, realista, naturalista. Então, a partir desse exposto aqui que eu coloquei para vocês, desse resumo, vocês irão responder ao capítulo 5 do livro didático de vocês, a atividade do capítulo 5, e na próxima aula nós discutiremos. Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos assuntos que a gente estudou nas aulas passadas, de romantismo, romantismo tanto em Portugal como aqui no Brasil, realismo e naturalismo e o parnasianismo, englobando de forma geral as características, o contexto histórico e os principais autores e obras que se destacaram em cada escola literária.
Bom, aqui, como eu havia falado no início da aula, nós vamos ver hoje o resumo dos 3 conteúdos das 3 escolas literárias, que é o romantismo, o realismo e naturalismo e o parnasianismo. Primeiramente, a gente vai estudar, vai fazer a revisão do romantismo, do contexto histórico, das principais características e das tendências e principais obras nos diferentes países, que emergiu essa escola literária. Bom, o romantismo, o contexto histórico dele, ele surgiu na Europa, que é no século XVIII. Em meados do século XVIII ele surgiu na Europa. Ele foi influenciado pela literatura, pela pintura, pela música e pela arquitetura. Então, todas as escolas literárias, elas possuem uma influência de alguma característica. No caso do romantismo, ele foi influenciado pela literatura, pela pintura, a música e a arquitetura. No romantismo, ele se destaca principalmente por conta que os autores eles têm uma tendência, ou seja, um direcionamento nas suas obras englobando o sentimentalismo romântico e o escapismo, Então, os autores nesse contexto, eles são bem sentimentalistas nas suas obras, ou seja, eles fazem com que nas suas obras eles emergem a questão do amor, da questão do sentimentalismo mesmo, do amor pelo próximo, o amor platônico por uma pessoa. Então, isso aí é o sentimentalismo romântico, Os autores dessa época, eles eram bem sentimentais nas suas obras. E o escapismo, O que vem a ser o escapismo? Escapismo ou seja, é uma fuga, Os autores eles procuravam estabelecer nas suas obras uma forma de fuga da sua realidade, por meio de algumas questões, principalmente envolvendo suicídio, dentre outros. As principais características do romantismo é a estrutura do texto em prosa, ou seja, é um texto que ele se apresenta de forma corrida, em prosa. Então, o texto, quando ele é em prosa, ele é corrido, ele não tem segmentado, não se segmenta, não se divide. Ele é um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A outra principal característica do romantismo é que ele possui um núcleo central. O que é esse núcleo central? Toda a história da obra, ela discorre por meio de um núcleo central, Ou seja, por exemplo, uma obra que o autor ele denota a questão da traição, Aí se desenvolve em uma pessoa protagonista que trai por outro, trai por outro personagem, envolvendo toda a questão, tudo se engloba, tudo se remete à questão do núcleo central, que no caso vem a ser a traição. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, Ou seja,
O indivíduo, ele, em toda a obra, em todo no decorrer da obra, o indivíduo ele passa a ser o centro das atenções. Tudo que acontece na obra gira em torno dele. A criação de um herói nacional, né? Ou seja, o autor ele faz com que os leitores remete-se à questão do herói nacional. Por exemplo, quando o autor ele denota na sua obra a questão de um indivíduo que está lá no meio de um contexto, né? E a partir desse contexto na obra ele faz faz com que ele volte tudo em relação à pessoa, né? Ao personagem. Ou seja, o personagem ele é um herói, como se fosse um herói, né? Na obra, né? Ele faz tudo acontecer, né? E remete-se à questão do herói, né? O que vem a ser um herói? O herói é um ser, um indivíduo que todo mundo, as pessoas se espelham nele para poder seguir algum pensamento, alguma coisa assim do tipo. A fuga da infância, né? O autor, às vezes, autores românticos, eles às vezes eles têm a questão de fugir da questão da infância deles, né? Às vezes a infância do autor ele não é muito não é aquela infância que todo mundo deseja ter, né? É uma infância que denota muito sofrimento. Ele não teve aquele momento de infância mesmo propriamente dito, né? Então os autores românticos nessas obras eles denotam essa questão da fuga da infância deles, né? Ou seja, eles fazem com que os leitores, no caso, percebam a questão de sofrimento que ele teve na sua própria infância. E aqui eu coloquei as tendências, né? O romantismo ele é composto basicamente por 3 tendências, né? Que vêm a ser essas tendências. As obras elas são escritas pelos autores direcionados em uma dessas tendências aqui, né? A primeira tendência é a tendência do romantismo ultra-sentimental. O que é que vem a ser esse romantismo ultra-sentimental? É a questão da obra, como eu havia falado antes, que o autor, ele denota na sua obra, ele coloca na sua obra a questão do sentimentalismo, do amor platônico, da questão todo aquele envolvimento com o personagem, né? Às vezes é um personagem real que ele passa durante a própria vida dele. Então, isso aí é uma tendência do romantismo que denota a questão ultra sentimental, né? Outra tendência do romantismo é o romantismo social. O que vem a ser esse romantismo social? É quando o autor ele descreve a questão socioeconômica em sua obra, né? Por exemplo, os personagens eles estão em extrema pobreza, né? Vivem em questões subhumanas,
né? Como muitas obras falam e denotam isso, questões sociais mesmo que os personagens passam e que remetem, a maioria das vezes, à vida do autor. E o romantismo nacionalista, né? Que vem a ser esse romantismo nacionalista. O autor, ele denota nas suas obras, né? Ele coloca em suas obras a questão do país, né? que ele vive, que ele nasceu, englobando as questões ambientais do país, a cultura do país, enfim. E as principais obras do romantismo, né, que eu coloquei aqui nos diferentes países, né? Na Alemanha, a principal obra na Alemanha foi Os Sofrimentos do jovem Werther, do autor Goethe. Na França, que foram Os Miseráveis, Notre Dame de Paris, o autor foi o Victor Hugo. Na Inglaterra, que foi a obra Dom Juan, do autor Lord Byron. E em Portugal, que é de onde prescinde o romantismo aqui no Brasil, foi Amor de Perdição, que é considerado um clássico do romantismo português, do autor Camilo Castelo Branco. E no Brasil se destacam, né, as obras dos Timbiras, do autor Gonçalves Dias, e Noite da Taverna, do autor Álvares de Azevedo, dentre muitas outras obras que se destacam aqui no romantismo brasileiro. Aí agora nós vamos ver um trecho de uma obra, né, de um clássico aqui do romantismo, que eu vou colocar aqui no quadro, para a gente observar essa questão das características do romantismo.
aqui eu coloquei o trecho de uma obra, de um clássico do romantismo, né? Que é um trecho da obra Os Timbeiras. Eu vou ler aqui um trecho desse trecho, aí a partir daqui, desse trecho que eu vou fazer a leitura, nós vamos ver a questão das características que englobam esse trecho, que remetem ao romantismo. Bom, trecho da obra Os Timbeiras, né, do autor Gonçalves Dias. Os ritos semibárbaros dos Piagas, culturas de Tupã, a terra virgem, donde, como um trono, enfim se abriram, da cruz de Cristo os piedosos braços, as festas e batalhas mal sangradas. Então, aqui é um trecho, né, dessa obra que retrata o quê? Né? Retrata o quê? Qual é a característica que remete a esse trecho do que diz respeito ao romantismo, né? Principalmente, o tema central aqui remete à tendência do romantismo nacionalista, né? Por quê, professor? Porque aqui, ó, tem alguns termos, algumas palavras aqui que estão em Tupi-Guarani, né? Que remetem à questão do colonialismo aqui no Brasil. Então, isso aí, por exemplo, culturas de Tupã, essa palavra aqui é de origem Tupi-Guarani. A terra virgem, né? Ou seja, a terra que nunca foi explorada antes. A questão do trono, né? Da questão da realeza em Portugal, que o Brasil foi descoberto por eles, e eles que fizeram com que foram os exploradores mesmo da terra. Do Cristo, da cruz do Cristo e piedosos braços, né? Essa questão da cruz do Cristo remete à questão do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, né? As festas e batalhas mal sangradas, ou seja, o que quer dizer essa questão de batalhas mal sangradas? A questão daquelas batalhas, das brigas, né? Que marcaram aquela época, né? Por meio de derramamento de muito sangue, de muito sofrimento, para poder o Brasil conseguir a sua emancipação, né? Então, aqui por hoje, essa parte de romantismo, nós vamos parar, né? E vocês vão responder a atividade do livro no capítulo 3, né? Atividade que está proposta aí no livro didático de vocês, relacionada a romantismo, e na próxima aula nós discutiremos essa atividade e corrigiremos essa atividade com a ajuda de vocês, é claro.